Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre o centroavante Igor Jesus. Ontem surgiram informações ali de que o Botafogo estava com pagamento atrasado, que esse jogador que está para chegar no meio do ano tinha possibilidade dele nem chegar mais, né? Ele que assinou um pré-contrato com o Botafogo por conta dessa dívida. O Botafogo, pelo lado dele, está dizendo que está tudo pago. A gente vai conversar sobre isso aí, sobre o centroavante Igor Jesus. Eu quero falar também sobre uma outra renovação do Yarley, uma joia. E o Botafogo, né, fez uma proposta de renovação e a gente vai atualizar aqui como é que anda a situação do Yarley. E para fechar, ontem surgiram informações de que o Adrielson, zagueiro, ele tá de saída do Lyon. Será que ele volta para o Botafogo? A gente vai conversar sobre isso. Só que em cima do Adrielson, eu quero conversar com vocês o seguinte: projeto esportivo. Eu sinto um pouco de falta disso no Botafogo. Por quê? Eu acho que o John Textor está mandando muito rápido esses jogadores para o Lyon. E isso acaba prejudicando o Botafogo. E isso acaba prejudicando também os próprios jogadores. Claro, eles aceitam, os empresários querem colocar esses jogadores na Europa. É uma grande chance para todos eles. Mas eu acho que está faltando um pouco de projeto esportivo para o Botafogo em cima disso. E eu vou explicar o porquê. E eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Mas já vai deixando aquela moral, vai deixando mesmo aquela moral de sempre. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser ser membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Já abro falando sobre o centroavante Igor Jesus. Ontem o Nicola trouxe uma informação de que estava atrasado o pagamento em relação a esse centroavante, né? O Botafogo que assinou um pré-contrato com o Igor Jesus para ele chegar no meio do ano. E ontem o Nicola acabou trazendo a informação que o Botafogo estava atrasado, não tinha feito o pagamento e existia a possibilidade até desse jogador não vir mais para o Botafogo. E depois a rádio Itatiaia conversou com o empresário do jogador, o Jefferson Batista, e ele confirmou o atraso do Botafogo e ele que disse que o negócio poderia até não acontecer caso o Botafogo não pagasse o que estava atrasado. Aí eu quero dar minha opinião e eu já quero trazer atualizações também para vocês do lado do Botafogo. O lado do Botafogo garante que já pagou a comissão, pagou ali luvas. Então o lado do Botafogo está dizendo que está tudo pago, não tem nada atrasado. E o lado do Botafogo está dizendo que talvez os empresários do Igor Jesus podem estar forçando uma ida para outro clube. Lembrando que o Igor Jesus, ele está valorizado, só para vocês terem uma ideia, ele nessa temporada, ele tem 14 jogos, 7 gols marcados. Tem equipes, cara, lá do... Deixa eu pegar aqui. Tem equipes aqui do Oriente Médio querendo atravessar esse negócio com o Botafogo. Então a gente já sabe como é que é essa situação, né? Tem clubes aqui do Oriente Médio tentando atravessar o negócio, envolve muita grana e os empresários podem estar querendo dar para trás, já que eles já têm um pré-contrato assinado com o Botafogo. Inclusive, o Botafogo está dizendo, como eu disse, que está tudo em dia. Estando tudo em dia, o pré-contrato já está assinado e não tem como ser desfeito. Para ser desfeito, tem uma multa de 150 milhões de reais. Lembrando que ele assinou o pré-contrato com o Botafogo, ele vai chegar no meio do ano, 4 anos de contrato com o Glorioso. Repito, para desfazer esse pré-contrato, tem uma multa de 150 milhões de reais. Então é bom mesmo o Botafogo tá com tudo em dia, tudo certinho, para não correr o risco aí de perder o jogador
já que ele está cobiçado e os empresários podem estar forçando uma ida para um outro clube. Deixa eu atualizar para vocês também a situação da renovação contratual do Yarley. 18 anos de idade, subiu para o time principal nessa temporada. Só para vocês terem uma ideia, o Yarley, no time principal do Botafogo nessa temporada, tem 2 gols, 1 assistência em 3 jogos. O Botafogo já fez uma proposta de renovação pelo Yarley. Inclusive, o staff dos jogadores empresários já fizeram uma contraproposta e estão aguardando a resposta do Botafogo. O staff dos jogadores empresários tem uma boa relação com a diretoria do Botafogo e isso deve ser finalizado em breve. Lembrando que o Yarley ele tem contrato com o Botafogo só até 2025 e o Botafogo está tentando uma valorização para o atleta. O Botafogo vai dar um aumento salarial, o Botafogo vai aumentar a multa rescisória e o Botafogo vai dar um tempo maior de contrato para o Yarley aqui no Botafogo. Então vamos aguardar a situação do Yarley, porque em breve a gente vai ter uma finalização e tem que renovar mesmo com o Yarley, tem que dar um aumento salarial e tem que aumentar essa multa para a gente não perder essa joia. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vou conversar com vocês sobre o Adrielson, que está de saída do Lyon, vai voltar para o Botafogo e a gente vai conversar sobre projeto esportivo. Eu quero dar minha opinião em cima do Adrielson. Acho que está sendo muito precipitado às vezes a saída desses jogadores saindo do Botafogo para o Lyon. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. E o Adrielson pode estar de saída do Lyon, tá? Ele que se tornou a 5ª opção na zaga do Lyon, não tá jogando. Só pra vocês terem uma ideia, o Adrielson, cara, desde quando ele chegou no Lyon, ele só jogou 50 minutos, 3 jogos. Tem 2 meses que o Adrielson não entra em campo. Como eu disse, o Adrielson hoje no Lyon é a 5ª opção na zaga e o Lyon ali tá querendo vender o Adrielson. Inclusive, a equipe do Corinthians recentemente tentou a contratação do zagueiro. Só que o Lyon, ele tá pedindo 7 milhões de euros, 38 milhões de reais. Lembrando que o Adrielson tem contrato para a equipe francesa até 2028. Aí eu já quero trazer um tema aqui para a gente debater, que é o seguinte. Primeiro, é claro que eu aceitaria o Adrielson de volta. É claro que a gente espera também, se ele for voltar para o Brasil, a gente espera que o Textor traga ele de volta para o Botafogo. A gente tá precisando de zagueiro e uma dupla Adrielson e Barbosa seria muito boa essa dupla. Só que o Adrielson só poderia reforçar o Botafogo no meio do ano, já que a janela de transferências internacional está fechada. Então, a janela de transferências internacional fechada, o Adrielson só poderia chegar no meio do ano. A gente fica aguardando porque, claro, a gente espera que talvez o Textor possa trazer ele de volta para o Botafogo. E eu queria mesmo a volta do Adrielson. Só que eu quero falar sobre projeto esportivo. Uma coisa que me chama a atenção. O Jefinho foi para lá, voltou. O Adrielson foi para lá, talvez volte. O Perry ainda não se firmou, mas desses todos aqui, quem tá mais jogando é o Perry. Inclusive o Perry ter ido para o Lyon acabou perdendo espaço na seleção brasileira. O Perry estava sendo convocado para a seleção brasileira. Foi para o Lyon, começou no banco, joga alguns jogos ali, mas acabou perdendo espaço na seleção brasileira. E isso me chama a atenção porque eu acho que o John Textor ele tem que montar um projeto esportivo para o Botafogo. Eu não sou muito a favor de uma temporada o jogador ir bem no Botafogo e já mandar para o Lyon. Principalmente esses jogadores aqui. Se a gente pegar Jefinho, se a gente pegar Adrielson, se a gente pegar o Lucas Perry, eles não se firmaram em clubes grandes aqui no futebol brasileiro. O Perry não se firmou no São Paulo, foi para o Náutico. O Adrielson jogava bem no Sport, depois acabou saindo, mas nunca teve grande destaque aqui no futebol brasileiro. O Jefinho só teve uma temporada boa no Botafogo
e saiu. Então, assim, esses jogadores nunca se firmaram no futebol brasileiro, tirando a boa temporada que eles fizeram pelo Botafogo. E você pega esses jogadores e já manda pro Lyon. Esses jogadores não estão preparados, pelo menos na minha opinião, e a gente tá vendo que não tá dando certo. Repito, o Jefinho foi e voltou. O Adrielson foi e pode estar voltando. O Perry, daqui a pouco também, não sei, pode estar voltando. Porque o Perry, a gente não sabe se vai vingar ou não. Então, assim, eu acho que o Textor, ele tem que rever essa situação. Eu acho que o Textor tem que deixar esses jogadores aqui no Botafogo pelo menos 2 anos. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. O Adrielson, ele não serve pro Lyon, mas hoje no Botafogo, ele seria titular. E estaria ajudando a gente na Libertadores. A gente está correndo risco de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores porque a gente não tem zagueiro. O Lucas Perry, se tivesse no Botafogo, talvez ele estaria ainda na seleção brasileira. Então, assim, não serve para o Lyon, mas serve muito para o Botafogo. Serve muito para o Botafogo, porque a gente sabe que o nível aqui é um pouco mais tranquilo do que na Europa. Os jogadores não se adaptam à Europa. O nível aqui é mais tranquilo do que a Europa. Então, assim, o Textor, ele tem que começar a rever essa situação. Uma temporada boa no Botafogo, já vou mandar pro Lyon. Não, porque você prejudica o Botafogo, você acaba prejudicando o próprio jogador e você acaba prejudicando até o Lyon. Porque o jogador vai, o Lyon gasta dinheiro, ele não vai se adaptar lá, depois ele volta e os jogadores ficam perdidos. Eu sei também que os jogadores têm sua parcela de culpa. Os empresários ficam forçando uma saída, jogador quer jogar na Europa, eu entendo isso, mas isso tem que partir do Textor. Partindo do Textor, dá pra ele segurar esses jogadores aqui no Botafogo mais tempo. Não vou mandar agora não, você vai ficar mais 1 ano aqui, você vai jogar Libertadores pro Botafogo, a gente vai brigar por títulos e depois você vai. Porque ele acabou prejudicando, na situação do Adrielson principalmente, ele acabou prejudicando o Botafogo que tá sem zagueiro, acaba prejudicando a gente na Libertadores, acabou prejudicando o próprio jogador que não está preparado para a Europa, prejudica o Lyon que gasta dinheiro e agora quer vender, então acho que ele tem que rever essa situação. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Tudo que for saindo hoje, nessa sexta-feira, 5 horas da tarde, estou de volta, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.